Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Hipóteses. Eu sou o Márcio e hoje estarei trazendo a segunda parte do vídeo que teve o tema O que Jesus pregava a respeito das riquezas terrenas. Espero que o Espírito do Senhor Jesus Cristo ele possa nos ensinar coisas novas nesse vídeo. Espero que o Espírito Santo conforte nossos corações e a vontade do nosso Deus Pai esteja presente nessas palavras. Venham comigo ao Hipóteses. O texto para o vídeo de hoje encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Diz o seguinte: Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Pode parecer até contraditório o fato de Jesus sendo rico se tornar pobre para que fôssemos ricos. Porém, que tipo de riqueza é essa a qual o Senhor Jesus se refere? Na primeira parte desse vídeo, ficou claro qual era a relação do Senhor Jesus e as riquezas materiais. A riqueza em destaque aqui não é uma riqueza material, e sim uma riqueza espiritual, algo proveniente de uma prosperidade que vem dos céus, da palavra de Deus. Vejamos mais um texto que reforça essa ideia. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 20, Jesus respondeu que as raposas têm tocas e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar sua cabeça. Vejamos algumas coisas interessantes a respeito desse texto. Não havia um local fixo para Jesus depois de um longo dia de trabalho. Não havia uma casa esperando depois de um árduo dia cheio de ensinamentos. Não havia uma cama quentinha esperando Jesus depois de um dia cheio de milagres. Ninguém havia preparado uma refeição digna para o mestre que havia tido um dia exaustivo, repleto de trabalho. Jesus, ele viveu como um homem humilde aqui na terra. Ele não viveu com regalias algumas. Jesus, ele não teve nenhum privilégio. Mas um texto que enfatiza a classe a qual Jesus ele teve uma atenção especial encontra-se no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 5. Jesus ele disse que os cegos veem, os aleijados eles andam, os leprosos são purificados, os surdos eles ouvem e os mortos eles são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. A classe em destaque aqui é a dos pobres. E querer enfatizar a busca por riquezas ou bens desse mundo como sendo uma forma de chamar a atenção de Deus não funciona, pois as boas novas foram pregadas primeiramente aos pobres e não aos ricos. Em Lucas 4,18, o Senhor diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Jesus ele afirma que foi ungido para trazer as boas novas para os pobres. Os pobres sempre foram privilegiados no ministério de Jesus. Se eles vão seguir os seus ensinamentos, aí é uma outra história. Mas Jesus deixou claro que os pobres sempre foram o seu principal foco. Em João 2,14, nós vemos Jesus ele falando a respeito do templo e ele encontrou algumas pessoas trocando dinheiro e por causa disso ter sido realizado no templo, ele acabou espalhando as moedas e derrubando as mesas e ele faz uma advertência com relação à casa de Deus não ser um lugar para aquilo que está sendo realizado, ou seja, a casa do meu Pai é uma casa de oração e não uma casa para um mercado. Já no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 8, nós vemos Jesus ele dando instruções para os seus discípulos irem expulsarem os demônios, e ele disse: não levem nada a não ser uma bengala e não levem dinheiro, nem comida, nem roupa. Ou seja, mais uma vez a relação de Jesus ela se restringe ao plano espiritual e nada de dinheiro. E para comprovar que Jesus e as riquezas desse mundo não têm ligação nenhuma, no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 13 ao 15, nós vemos que Jesus ele já havia advertido sobre não haver parte nenhuma entre servir a Deus e a riqueza,
Por ele ter falado isso, o que acontece? Os fariseus eles começaram a zombar de Jesus. E Jesus disse que aquilo que é de muito valor aos olhos do homem é detestável aos olhos de Deus. Então não há como justificar a dependência do homem por riquezas desse mundo. A dependência do homem deve ser única e exclusivamente de Deus. É isso que Jesus ele está o tempo todo constantemente mostrando em seu evangelho. E qual é a hipótese para o vídeo de hoje? Se as riquezas de Jesus elas fossem provenientes de bens terrenos, com certeza não haveriam cristãos pobres. Pelo contrário, o que nós podemos observar é que existem muitos cristãos que financeiramente eles não são tão abastados, mas eles se dizem ricos. E por que isso acontece? Apesar deles terem recursos financeiros limitados, eles entenderam que a sua maior riqueza não é terrena, e sim Jesus Cristo. Essa é a fonte maior da riqueza do cristão. Então, eles entenderam isso e mesmo sem ter tantos recursos financeiros, pelo contrário, muitos eles podem até passar por necessidade, mas eles continuam dizendo que são ricos. Esses cristãos, eles não estão preocupados com as riquezas desse mundo, pois eles entenderam que suas riquezas não dependem de bens materiais. Eles não são pessoas materialistas apegadas a esses bens que são transitórios. O seu bem é Jesus Cristo. É isso que eles entenderam, eles compreenderam. Então, eles não estão frustrados por não terem dinheiro. Pelo contrário, eles estão felizes porque eles têm a Cristo. Seria incoerente seguir os passos de Jesus e não seguir o seu estilo de vida, já que Jesus viveu como um homem pobre, e querer viver como um homem rico está distante da realidade de Cristo. Então, amigos e irmãos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado claro e que o Espírito do Senhor ele possa nos ensinar, nos convencer daquilo que de fato Ele quer. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Hipótese. Tchau!